O Carluccio surtou completamente depois do golpe mais duro que o Lula desferiu em Bolsonaro até o momento. Porque ontem, em uma entrevista para uma rádio lá em Minas Gerais, o Lula disse que o Bolsonaro está com os dias contados e tudo isso que o Bolsonaro faz é pura e simplesmente medo da prisão. E essa fala do Lula é um golpe muito certeiro em Bolsonaro, porque como o Lula ele tem um canhão de comunicação nas mãos, ele começa a colocar na jogada uma percepção que pode se tornar coletiva, que é o medo de Bolsonaro de ser preso, e por isso que o presidente faz todo esse auê. Eu vou trazer tudo para você, mas eu quero primeiro saber a sua opinião. Coloque nos comentários. Você acha mesmo que o Bolsonaro teme ser preso? Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? O que você achou dessa fala do Lula? Coloque nos comentários, deixe o seu like e também mande um super chat para esse vídeo clicando no botão de valeu. E o Lula está ali peregrinando pelas cidades de Minas Gerais, ele está tentando consolidar o apoio do Alexandre Calil. Calil é o atual prefeito de Belo Horizonte, ele não está tão bem cotado assim nas pesquisas em comparação com o Romeu Zema, que é o atual governador e está liderando as pesquisas com uma ampla vantagem. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. Só que o Lula também começou a verificar a possibilidade de um voto Lula-Zema, não de um apoio do Romeu Zema, mas de uma possibilidade de eleitores que votam tanto no Lula quanto no Romeu Zema, o que dificulta ali o apoio e o palanque regional de Bolsonaro em Minas Gerais. Mas aí o Lula falou o seguinte para uma rádio em Minas Gerais: vamos olhar e falar. Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem é medo de perder a eleição e ser preso. E ao falar isso, o Lula simplesmente desesperou todos os bolsonaristas. Porque uma coisa, somos nós aqui no canal, que temos uma audiência razoável de 153, 152 mil inscritos, falando que o Bolsonaro teme ser preso. Outra história é o Lula, que é muito mais seguido que a gente, fala para milhões de pessoas, já foi presidente da República, colocando na jogada, falando abertamente o medo de prisão do Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele tem sim esse medo. O Bolsonaro, se você olhar para todos os outros presidentes, todos eles saíram se dando mal, pessoal. Todos. O Collor sofreu impeachment desde o período da redemocratização, claro. O Collor sofreu impeachment, o Fernando Henrique Cardoso, que saiu um pouco melhor do que todos os outros, ele não conseguiu forjar sucessor. O Lula foi preso. A Dilma sofreu impeachment e o Temer também foi preso. Então o Bolsonaro olha para o passado e fala assim, peraí, isso vai acontecer comigo. Fora que o Bolsonaro, ele tem processos que estão interrompidos porque ele se tornou presidente da República, fora outros inquéritos que correm contra ele e também contra os filhos. Como vocês já sabem, a lista é imensa, são 6, 7 inquéritos. Inclusive, tem o inquérito do vazamento da Polícia Federal que é muito forte, e por mais que Augusto Aras queira protegê-lo, ele não está conseguindo. E quando? Ele vai conseguir até um certo ponto. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e opine aí nos comentários sobre essa situação. E quando o Lula falou isso, o Carluccio e os bolsonaristas simplesmente ficaram completamente surtados, chiliquintos, agitados. E o Carluccio foi até o Twitter, que é o principal veículo de comunicação dele, já que o Twitter cabe poucas palavras e o Carluccio ele não tem um vocabulário muito extenso, então ele é muito propenso para a utilização do Twitter. O Carluccio falou o seguinte: por que o descondenado e seus comparsas berram com tanto ódio há tanto tempo suplicando prisão para qualquer opositor político? Isso é um ato democrático? Pelo que qualquer um sabe, quem já foi condenado em primeira, segunda e terceira instância pelos crimes de corrupção foi ele e não os outros. E aí o Carluccio deu essa surtadinha. E aí veio um vereador, sabe-se lá de onde, eu vi isso em um portal, acho que foi no Antagonista, e esse vereador, acho que do Ceará, enfim, na cidade de Fortaleza, sei lá, não interessa, é alguém completamente ignoto. Mas ele falou o seguinte: olha, aqui nós já estamos vendo o golpe em curso para a prisão do Bolsonaro. Lula vai ser presidente, vai ser eleito presidente e junto com o STF nós vamos ter a prisão de Bolsonaro porque ele é o candidato antissistema, ele está sendo um perseguido político. Então perceba que a narrativa que nós falamos que o Bolsonaro iria fazer, emulando o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, já está sendo colocada na jogada, porque o Bolsonaro ele tem uma séria chance de ser preso, como os filhos dele. E quando os processos começarem a avançar, quando o Bolsonaro de fato começar a ter o risco de ser preso, ele vai trazer esse gado para falar assim, olha, é uma armação contra ele, Bolsonaro é honesto e ele está sofrendo aí uma perseguição
jurídica, por isso que ele não deve ser preso. A mesma coisa o Trump faz nos Estados Unidos. O Trump deve dinheiro para o fisco, ele sonegou imposto a rodo. E se aqui no Brasil não pagar pensão e sonegar imposto dão prisão, imagina nos Estados Unidos, pessoal. Imagina nos Estados Unidos. E o Trump, ele vai ser preso, mas toda vez que o julgamento avança, ele chama o gado, ele chama a militância para falar que ele está sendo perseguido politicamente. E o Bolsonaro vai fazer a mesmíssima coisa aqui no nosso país. Então é muito importante que o Lula coloque isso, fale abertamente, para dar um pouco de baixada nessa bola do pessoal que tá falando de golpe a todo momento. Não tem golpe nenhum. É puro auê do Bolsonaro para levantar essa narrativa que o Lula já começou a colocar. E é importante dimensionar o Bolsonaro do tamanho real que ele tem. Vocês sabem há muito tempo que o Bolsonaro gosta de fazer um jogo de sombras. Que jogo de sombras é esse? É quando você coloca uma fonte de luz atrás de um objeto. E quando você olha a sombra daquele objeto, ela é uma sombra gigantesca, né? Mas quando você se aproxima, o objeto é pequenininho. E é exatamente isso que o Bolsonaro faz. Ele gosta de provocar o medo, provocar o temor, para mostrar que ele é muito grandão. Mas a gente sabe que essa mangueirona que o Bolsonaro se apresenta, ele é uma mangueirinha. Tanto é que a esposa dele foi lá e pegou o bombeiro, ao invés de pegar o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, já fiz vídeo falando, o link tá aqui no card também. E se você, mais uma vez, chegou até aqui, então porque você gosta desse tipo de conteúdo ou gostou do vídeo, então se inscreva no canal. E muitos vão falar o seguinte: ah, mas ele vai provocar uma revolta, como aconteceu no Capitólio. Não vai. Ah, mas os militares estão sendo usados por Bolsonaro. Foi mostrado hoje na Folha de São Paulo, o Braga Neto, sei lá, aquele que fica assim, esqueci o nome dele, o Nunes, né, não sei, o Heleno. Eles vão usar o Bolsonaro. Esqueçam isso, pessoal. Esqueçam isso, porque a Eliane Cantanhede trouxe uma informação muito precisa de pessoas ligadas às Forças Armadas do alto escalão. Pode ser que tenham lá uma meia dúzia de maluco, como o Augusto Heleno, o Braga Neto, o Paulo Sérgio, essa gentalha que ocupa aí as Forças Armadas? Tem. Mas aí o que aconteceu? A Eliane Cantanhede perguntou o seguinte para essa autoridade das Forças Armadas: e se nós tivermos uma revolta de pessoas que não estão querendo aceitar o resultado do pleito? O cara foi curto e grosso. A gente cerca, detém, julga e prende. Acabou, a gente joga esses caras na cadeia, acabou, não tem conversa. Então se houver qualquer tipo de movimento, que eu tenho certeza que não vai acontecer, a reação institucional, a reação das Forças Armadas vai ser exatamente essa. Vão cercar, vão prender, levar pra delegacia, abre o julgamento, vai ser condenado, cana, amigo, cana. Eles e os Bolsonaro, então eles vão poder ficar todos juntinhos com o Bolsonaro na prisão. Ah, mas pode ser que tenha alguma coisa. Pode, mas Bolsonaro não vai incitar absolutamente nada, pessoal. Não vai incitar. Ah, pode ser que haja ali uma invasão ao Congresso, ao STF. Pode ter de um maluco isolado, mas não incentivado por Bolsonaro. Ah, Bolsonaro não vai passar faixa em caso de derrota. E daí? O problema é dele. Não precisa, isso é só uma cerimônia formal. Ah, não vai ser o Bolsonaro? Então chama o Temer, chama o FH, bota o Alckmin. Então é o Alckmin, o Fernando Henrique passa a faixa pro Lula, pro Ciro, pra qualquer outra pessoa, pro cachorro, pra Paulinha Guerreiro, isso não interessa. Passar a faixa não muda absolutamente nada, é só um grande simbolismo. E o Lula deu um golpe certeiro e podemos dizer assim, mortal em Bolsonaro, porque mais uma narrativa foi esvaziada, mais uma peça de roupa do Bolsonaro cai e ele vai ficar nu, hein? E não queiram ver esse homem peladinho.